Fala, bikers e amantes do esporte! Hoje vamos falar sobre medicina esportiva integrativa para atletas e praticantes de atividade física. Hoje eu vou trazer uma pessoa aqui com um currículo grandíssimo. Ele é médico formado pela Universidade do Estado de Amazonas, primeiro tenente da Marinha do Brasil, médico do esporte pela Universidade de São Paulo, no Instituto Vita, servidor público da nossa amada Prefeitura de Poços de Caldas e pós-graduado em saúde mental. Hoje a gente traz aqui Atos Iago. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado aí pelo convite, obrigado, Bel, muito obrigado mesmo, fico bastante honrado pelo convite aí, por falar sobre medicina esportiva, sobre performance, ciência do movimento, que possa ser um bate-papo bastante esclarecedor, né? Trazer bastante respostas para as diversas dúvidas que possam surgir e, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. O Atos, ele é novo aqui na cidade, faz um ano que ele está morando aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, como que você começou nessa parte da medicina esportiva, o que te despertou você iniciar nessa área? Gente, eu sou o Atos, tá? 32 anos, faz pouco tempo, um ano que eu tô aqui, né? Eu vim para cá por conta do concurso da Prefeitura de Poços de Caldas, né? Até então estava pela Marinha do Brasil, era primeiro tenente, no qual a gente fazia missões e tudo mais, e foi exatamente nesse momento que a gente teve um primeiro contato aí com a medicina esportiva, né? Com os treinamentos militares, né? Verificava o quanto que a medicina esportiva era importante, tanto para prevenção, para qualidade de vida, energia, enfim, a gente tinha esses primeiros momentos, esses primeiros contatos que despertou o interesse, né? E aí foi quando me surgiu a possibilidade de fazer uma especialização maior, né? Entender melhor sobre o assunto, e aí no qual eu me aprofundei mais e falei, cara, gosto bastante mesmo desse assunto, né? Praticava esporte desde pequenininho, e aí eu falei, olha, eu quero cada vez mais entender desse mundo, né? E a gente procurou buscar uma especialidade, buscar um conhecimento a mais. E aí, ano passado teve o concurso da prefeitura, e no qual a gente prestou, acho que eram 5 ou 6 vagas para chamar de forma imediata, a gente passou, dei baixo na Marinha num dia, no outro dia eu já estava vindo para cá, para Poços de Caldas, para morar, né? E Poços é maravilhoso, nossa, o que você está achando da cidade? Cara, a cidade é fantástica, né? Tipo assim, um casal de amigos nossos vieram na frente, falou de Poços, mostrou fotos, os pontos turísticos, o teleférico. Eu falei, nossa, que cidade maravilhosa, né? Muito bonita, né? E aí foi quando dei uma pesquisada a mais na internet. Aí vi as fotos, vi que era cidade turística, muito próximo de São Paulo, dos grandes centros e tudo mais. Aí eu falei, olha, legal. Aí foi quando eu fiz o concurso, aí eu passei e falei, legal. Aí vim pra cá pra morar. E aí, chegando aqui, a gente se deparou com isso, né? Tem muitas pessoas que fazem atividade física, com poucas pessoas, né? Com poucos médicos que adentram nesse assunto, nesse mundo da medicina esportiva, que trazem esse conhecimento. E aí comecei a pesquisar, né, para ver o que tinha de profissional na área. Tinha muito nutrólogo, nutricionista e tudo mais, mas médico do esporte em si não tinha. E aí foi quando me surgiu a ideia de trazer a medicina esportiva para cá. E eu falei, olha, mas o que os atletas fazem que eles se beneficiam, né, assim, de exame, de alguma coisa, né? Já trabalhava com a Ergo, foi quando surgiu a ideia. E aí eu fui atrás, e não tinha nada na cidade, né? E aí foi quando eu conheci o meu sócio, o Marco Noronha, e aí eu apresentei a ideia e falei, olha, vamos trazer essa ideia para cá, vamos assessorar essas pessoas, esses atletas, esses aspirantes de atividade física. E a gente começou com a clínica, né, com a MAPE, e a gente está aí fazendo os exames e fazendo toda essa assessoria para os atletas. Faz quantos meses da clínica? Tem mais ou menos uns 4, 5 meses aí, bem recente mesmo. A gente trouxe os equipamentos, né? E quando a gente trouxe, aí instalamos ali na rua Piauí, né, na rua da frente da Santa Casa ali, e a gente começou a ter esse trabalho, né, com essas divulgações, né. É engraçado porque as pessoas no começo não sabiam o que era o teste, né, como fazia e tudo mais. E aí quando a gente começou a fazer uns vídeos e falando, explicando, aí despertou o maior interesse das pessoas, e as pessoas vieram para ter
essa agregação maior na questão da prescrição de atividade física, da performance, de evolução nos seus treinamentos. Até quem vê, às vezes, e não tem muito conhecimento, acho que é algo de cardiovascular, né? Muito. Até quando eu procurei você para fazer o meu teste, que a gente vai colocar para vocês verem. Tá leve. 2, tá leve. 1 minuto. Tá ficando perfeito. 7, tá ficando mais 8. Vamos. Isso. Estamos. Isso. Vamos. Reta final, vamos. 10. Vai. Isso. Mais força. Vamos. Isso. Mais força. Vamos. Isso, garota. Vamos. Mantém. Vai. Vamos. Tá acabando. Vamos. Tá acabando. Bel, vamos. Não desiste. Vamos. 10 segundos. Vamos. Beleza. Tá bom. Mantém. Respira normal. Não tira. Calma. Beleza. Mantém. Eu já vou tirar. Eu preciso pegar o pós, recuperação. Beleza. Sobre a ergoespirometria. Gente, ai que nome! Por causa desse exame. Para a busca da melhora da minha performance. E eu gostaria que você falasse, na prática, o que traz de benefício, para que ela serve. O que a gente tem aqui na cidade, inclusive, é o teste da ergometria. A ergometria é só um teste da esteira, que coloca os eletrodos no coração, e mediante ao esforço cada vez mais intenso, a gente verifica se tem alguma predisposição, tem infarto, morte súbita, algo do tipo. É mais uma prevenção cardiovascular mesmo, né? A ergoespirometria ela é mais completa, porque além dessa avaliação, a gente tem a avaliação dos gases, né? Pela máscara e tudo mais. Então a gente verifica pulmão, coração e músculo, tudo integrado, como está atuando conjuntamente. E diante disso, a gente dá justamente isso, a segurança do exercício. Então, uma pessoa que faz uma atividade física, a gente verifica através do teste e vê se tem alguma predisposição também a ter um infarto, morte súbita. Além disso, a gente tem as inúmeras informações que o teste traz. Os limiares ventilatórios, a questão do lactato, a questão das zonas de treinamento. Então, tudo isso, conjuntamente com as informações que ele dá, a gente consegue verificar como é que está o todo. É como se fosse um raio-x do corpo, a gente verifica ali. Então, para a pessoa que quer performar, a gente vai fazer um olhar mais direcionado para a performance. Para uma pessoa que quer investigar uma predisposição a infarto, nossa, doutor, comecei a fazer uma atividade física, eu sinto um desconforto no peito, uma falta de ar que não é comum, alguma coisa do tipo, a gente investiga nessa linha também. Qual que é a diferença entre a ergoespirometria e o teste de VO2 máximo? O teste da ergo ele é um teste conjunto, então além do VO2 que a gente avalia, como eu falei, a gente avalia outras variáveis, então traça a zona de treinamento, limiares ventilatórios, pulso de oxigênio, que é muito interessante inclusive, né? E o VO2 máximo, então tudo isso é medido e olhado isso, né? Os protocolos de VO2 máximo tem bastante por aí, mas ele só vê VO2 máximo. Que se eu olhar isoladamente, ele não me fala tanta coisa. Ele, se eu olhar só de forma isolada, ele me fala longevidade, ele me fala sobre condicionamento. Mas só ele em si, ele não traz bastante informação assim no sentido de ter uma qualidade em relação à tua performance. A gente sempre avalia conjuntamente com as diversas informações que o teste em si traz. Não tem como você ter uma planilha de treinamento igual do que você começou para o que você vai terminar. Não tem condições. A tua chance de você se frustrar com aquilo e achar que o problema está contigo é muito maior do que você entender o teu ciclo em si. As mulheres que entendem, elas treinam de forma inteligente. Mas acontece mesmo com as mulheres que usam DIU, que aí não menstrua? O DIU, ele não altera nada de questão hormonal. O DIU, ele é um dispositivo mecânico. Yats, mas nós temos o DIU de Mirena, Kailênica, tudo bem. Eles são banhados com progesterona. Mas a chance da absorção, aquilo, ir para o sistema é muito baixa.
Para que então banha? É para tirar a irritação que o DIU de cobre fazia no útero das meninas, das mulheres. Então, o DIU não impacta nisso. Não impacta. Ela não influencia nas variações hormonais. Entende? Então, tipo assim, mas então eu vou cortar o meu ciclo menstrual. Aí a gente entra numa outra conversa. Entende? Tipo assim, vamos lá. O próprio treinamento em si, quando ele é muito extenso, ele acaba desregulando o ciclo menstrual de vocês. Então é natural que as mulheres que treinam muito pesado, ela tem um ciclo irregular. Entende? Muitas das vezes é confundido até com síndrome dos ovários policísticos, com ovulação crônica. Não. O esporte promove essas alterações. Então, fisiologicamente, o treinamento ele leva a esses ciclos anovulatórios de vocês mesmo. A chance de alterar é grande. Mas ainda assim, é uma questão fisiológica. Vocês têm que entender esse momento. E quando vocês entendem e aplicam isso, cara, o treinamento de vocês melhora. Entende? É mais eficiente. Entende? Eu gosto muito de um treinador que chama Saylor. Ele fez o que a gente chama de planilha polarizada de treinamento. O que acontece? Ele fala muito sobre a regra 80-20. Vamos lá. 80% a gente treina em Z1 e 20% em Z3, Z4, Z5. Então, quando você entende essa polarização de treinamento, você consegue treinar ainda assim com rendimento, obedecendo esse ciclo, e você não cai a tua performance mesmo diante dos ciclos hormonais que a mulher tem. Então, isso que, tá vendo? Tudo depende do direcionamento. Você tem que entender o seu corpo. Entende? Vocês têm que entender que quem é o motor da bicicleta não é o pedal, não é a roda, não é o selim. É o corpo que está em cima da bicicleta. Então, quanto mais vocês investirem em vocês, de vocês entenderem o corpo de vocês, melhor a performance. Não tem como eu falar de performance sem falar de saúde. Entende? E a parte mental também entra em tudo isso. Total. Muito. Por isso que eu falei, a mentalidade. O que diferencia muito um atleta amador de um profissional é essa mentalidade. Então, eles sabem o que eles precisam, como eles treinam e eles levam aquilo de forma constante. Gosto muito do Michael Phelps. Michael Phelps foi um cara que treinou 365 dias do ano. Cara, ele não faltou treinamento. Se a gente gravasse ele na piscina, cair na piscina todo dia, e a gente colocasse na TV, parecia que a gente estava pausado no mesmo vídeo. Ele fazia aquilo todo dia, da mesma forma, sem variação. Tinha aniversário da mãe, tinha aniversário do irmão, não sei o quê. Ele treinava, ou seja, a mentalidade do atleta é diferente. Então, a gente tem que treinar pensando assim, eu vou treinar pela minha constância, para a minha evolução. Eu não tenho que treinar pela minha motivação. Porque no dia que tu tá, por exemplo, eu tô na metade do meu ciclo menstrual, cara, o cara falou um oi diferente pra mim, eu já tô irritada querendo dar nele, entendeu? Tipo assim, tudo me irrita. Ai, não, que não seja. Entendeu? É tipo assim, hoje eu não vou treinar, hoje eu vou sentar no sofá, me encher de chocolate, botar um dorama e chorar a novela toda. Não dá, entendeu? Não. Então, a gente tem que ter objetivos muito bem delimitados. Kobe Bryant falava muito disso. A constância do treino aliado com o seu objetivo. Então, eu gosto muito, por isso que eu gosto muito de planilha, né? A planilha te dá uma direção, e você tendo uma direção é muito mais fácil você ter a disciplina de, sei lá, e fazer, né? Gente, hoje em dia, assim, eu falo assim, é mais fácil, entre aspas, você performar. Por quê? A gente tem muitas informações hoje em dia, gente. A gente tem um relógio, a gente consegue monitorar horas de sono, carga de treinamento, horas treinadas. Então, tipo assim, cara, ficou mais fácil e as pessoas não fazem. Por quê? A mentalidade. Entendeu? Ao mesmo tempo que tá muito fácil, as pessoas não querem. Não, hoje eu vou, amanhã, e hoje eu tô menos, passiva treino, tudo mais. Então, a mentalidade do atleta, ele fala muito sobre ele. A constância do treinamento. E a questão de treinamento, quais são os malefícios para quem treina forte todos os dias? Cara, você foi lá, e quando você mostrou a tua planilha lá, a gente conversou um pouquinho aqui. Eu tive que parar de andar todo dia. Eu tive que parar de andar com os piá porque eu não dava conta. Eu acho assim, vamos lá. É um assunto muito polêmico, gente, porque é o seguinte, o que impede de você evoluir? É você querer treinar moderado todos os dias.
Você não vai treinar, você não vai evoluir treinando moderado todos os dias. É aquela conversa que a gente teve. Hoje em dia, eu gosto de seguir duas mentalidades que cada vez mais, quanto mais eu leio, mais eu gosto da mentalidade deles. A mentalidade de Seiler e a escola norueguesa de treinamento do Endurance. Seiler foi um cara que fez duas coisas que eu acho fantástico. Ele pegou 4 grupos de pessoas. Ele pegou ciclistas, corredores, esquiadores e remadores. E aí ele pegou os melhores daqueles atletas e ele foi avaliar como é que eles treinavam. E é muito legal porque ele chegou numa conclusão que chama regra de Pareto. O que é o Pareto? O Pareto fala assim, 80-20. 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, o que ele quis falar com isso? 80% dos teus resultados vem pelos 20% do teu esforço. Olha que interessante. Então, ele observou o seguinte, peraí, esses atletas treinam 80% das suas horas de treinamento em Z1 e 20% em Z3, Z4, Z5. E aí, quando olhava isso, cara, 80% em Z1 e 20% em Z3, Z4, Z5. Aí a gente vai para os atletas amadores ou os atletas iniciantes. Quando a gente vai ver, o pessoal quer treinar forte todos os dias ou moderado todos os dias. Aí a gente pergunta, cara, mas por quê? É a famosa frase, doutor, é porque parece que quando eu treino no Z1, o treino não rendeu, não. Casou a média. Entendeu? A média para pegar com... Entendeu? Exato. Mas aí, ele fez um levantamento estatístico interessante. E ele começou a estudar fisiologia. O que ele percebeu com isso? O nível de adaptação desses atletas eram muito maiores do que os outros atletas. É por isso que distanciava os resultados. Então, por exemplo, treinar em Z1, ele traz muitos benefícios para vocês. Cara, ele melhora, vamos lá. Ele melhora o que a gente chama de biogênese mitocondrial. O que é isso, Atos? Vamos lá. A mitocôndria é a nossa usina energética. Então, eu comi a gordura vai para a mitocôndria, transforma em energia, eu continuo me movimentando. Carboidrato, mesma coisa. Então, o Z1, ele te promove tanto em termos quantitativos, aumenta, então a mitocôndria se divide, então aumenta a quantidade no músculo. Então, quanto maior, é como se eu estivesse botando mais lenha na fogueira. Então, mais energia eu tenho. E, qualitativamente, eu utilizo melhor as minhas gorduras. Lembra do primeiro limiar? Que acontece essa transição. Então, quanto melhor a utilização de gorduras, melhor para o meu atleta. Olha o que o Z1 faz. Melhora a biogênese mitocondrial. Ele melhora a questão da mecânica do exercício, economia de movimento. Ele poupa o glicogênio muscular hepático. Ele diminui o nível de fadiga, então é o que os atletas eles treinam entre 30 horas a 40 horas semanais, gente. É muita carga de treinamento ao longo da semana. O Z1, ele te permite treinar muito numa zona leve com melhores adaptações. De forma que quando ele vai treinar de fato em Z3, Z4, Z5, um HIIT da vida, um exercício mais intenso, intervalado, ele consiga fazer aquilo de forma perfeita. Muito bom. Então, o Z1 ele te permite isso. Treinar forte nos dias que é para treinar forte e treinar leve nos dias para treinar leve. Qual que é o erro de todo mundo? Querer treinar moderado todos os dias. Você vai quebrar, gente. Vocês não vão conseguir manter a motivação de vocês. Entendeu? Vai gerar fadiga, vocês vão se cansar. Entende? E do ponto de vista científico e da fisiologia, vocês não geram adaptações. Ou seja, vocês treinam muito cansados e sem adaptações. Por isso que vocês nunca evoluem na maioria das vezes. Então, Seiler, ele tinha essa ideia. Treinar leve no dia que é para treinar leve, treinar forte no dia que é para treinar forte, obedecendo a isso. Então, quando vocês fazem esses treinamentos inteligentes, vocês evoluem. Então, se eu tenho que treinar forte todos os dias? Não, eu não preciso treinar forte todos os dias. Entende? É isso que diferencia um atleta pró de um atleta amador. E não é porque vocês treinar leve, nossa, mas o treino não rendeu. Não, calma. Rendeu sim. Só que você não está visualizando aquele momento, mas de longo prazo você vai ver. Você consegue, quando você vai fazer uma prova com os teus semelhantes, você já consegue ver que você está deixando um monte de gente para trás, só direcionando o treinamento de forma correta.
Entende? Então, não, treinar pesado todos os dias, para com isso. Não vai trazer ganhos significativos para vocês vão se frustrar e cansar mais. Preciso melhorar isso. Muito. Você viu lá, você treina todo dia? Não treino quase todo dia, né? Eu tô treinando 4 vezes bike e tava treinando 3 vezes academia. Nenhum dia eu tenho de folga. Nenhum dia de descanso. E aí? Aonde entra o descanso pro Fora corpo a minha carga de trabalho também, Exatamente. que eu não vivo só de treinamento, né? Exato. É o que a grande maioria da realidade de todo mundo. É. Então, ninguém vive pro esporte em si. Todo mundo tem o seu trabalho. Então, tipo assim, conciliar tudo isso faz parte de um programa de treinamento também. Um direcionamento adequado. Entende? Então, as pessoas não entendem isso. Elas querem treinar pesado todo dia. E não, gente, vocês não podem, nem devem, na verdade. A questão da força, ela não... Por exemplo, assim, os treinos de força, ele não deixa o ciclista mais pesado? Não. Muito pelo Qual contrário. que é os benefícios dos treinos de força? Um bom que ciclista... são na academia, né? Exato. São os treinos de força na academia, Exato. que a gente diz. Um bom ciclista, ele tem que treinar força. Por quê? Um ciclista de verdade, ele tem que ter força nos seus membros, por quê? Vamos lá. Você tem uma musculatura muito bem desenvolvida, você gera economia de movimento, porque você coloca a força do seu membro inferior, da sua perna, no pedal. Isso gera rotação melhor no pedal e movimento mais cadenciado, melhorado. Então você poupa, você gera uma economia de movimento. Ao contrário do que eu tiver mais fraqueza. Um cara que é mais fraco nos membros, eu preciso fazer mais força no pedal. Ao contrário de um cara que precisa fazer menos força. Então, comparativamente, eu poupo, eu sou mais econômico. Então, eu gero torque melhor na bicicleta, eu gero movimento melhor na bicicleta e eu gero economia de movimento. É o que a gente sempre quer. A nossa tomada de decisão é muito baseada no quanto você está esgotado mentalmente. Quanto mais econômico você é, melhores são as suas tomadas de decisões. Então, num esporte de endurance, eu preciso ter estratégia de corrida ou de pedal. Peraí, eu vou acelerar agora e no meio o que eu faço? No final o que eu faço? Então, todo o tempo você está pensando ali, você está gastando energia mental também pedalando. Entende? Nossa, vai ter aquela subida ali. Quanto de força eu preciso colocar? Quanto de rotação eu preciso manter? Então, todo o tempo você está tomando decisão. Então, quanto mais econômico você for em relação a tudo isso, melhor a tua performance. E a musculação em si proporciona isso. Torque, melhor velocidade. Vamos lá. Você utiliza melhor o teu oxigênio para você fazer o movimento. Ou seja, em relação ao teu VO2, você consome menos combustível para gerar mais movimento. Você é econômico. Então, a musculação te proporciona isso. Mas tem que ser, esses treinos na academia, eles têm que ser uns treinos específicos e que não te cause um cansaço elevado, né? Exato. Exatamente. É um treinamento mais direcionado para fortalecimento, até para prevenção de lesão, entendeu? Core total, entende? Glúteo. Então, são musculaturas que a gente utiliza. Então, a semelhança da corrida, a cada momento, a cada força que você faz no pedal, você tem um recrutamento diferente no agrupamento muscular. Entende? E no meu caso, por exemplo, o meu foco é a bike, né? Eu sou atleta de ciclismo. A corrida, ela complementa ou ela atrapalha? Então, por exemplo, se hoje não deu tempo de eu fazer um treino de bike, vou correr. Você acha que complementa ou você acha que não? Aí, atrapalha. Pois é, essa resposta em si eu teria que pesquisar na literatura, mas do ponto de vista assim, científico, creio que atrapalharia, porque são biomecânicas diferentes. Eu teria que ver quais seriam os potenciais ganhos que você teria. Não vou treinar hoje a bicicleta, vou correr. Peraí, mas por quê? Entende? Qual que é o benefício, que nem eu falei, qual que é o teu objetivo de... O que eu quero trazer de adaptação para o meu corpo que vai melhorar o meu pedal, o meu ciclismo? O que vai fazer isso? O que a corrida vai te proporcionar com isso? Então, tipo, quem faz triatlon não agrega nada, vamos dizer assim. Aí o triatlo é outra coisa. Outra coisa. É outra coisa. São 3 modalidades em uma. E cada um você tem tipos específicos de treinamento.
E, inclusive, é muito difícil o treinamento dessa galera. É muito. A gente estava discutindo semana passada com os médicos do esporte, que a gente tem um grupo. E Porque além dos 3, ainda tem mais academia que eles fazem também, né? Entendeu? São então, 4, tipo assim, né? a planilha deles, eles fazem 2 treinos no dia. Então, de manhã, vou treinar ciclismo. À tarde, bicicleta. Aí, outro dia, natação. Agora, bicicleta. Então, são treinos muito bem específicos, direcionados. A planilha é uma coisa, assim, assustadora deles, entendeu? Aí é uma outra coisa. O deles é outra coisa. O ciclismo é outra coisa. A Nossa, corrida eu acho é que outra é uma coisa. dedicação muito Total, elevada. cara. Total. Eu acho assim... Mas e o cansaço? É bem mais extremista. Então, mas tudo isso é treinável. O bom do treinamento é isso. Ah, não, doutor, meu VO2 é muito baixo. Mas você treina. Você consegue treinar. Entende? Então, quanto mais treinamento com direcionamento, é muito melhor. Inclusive, a gente estava tendo essa discussão semana passada com os médicos lá. E aí ele mostrou justamente o ganho que a gente teve ao longo dos esportes de endurance. Então, ele teve eu esqueci o nome dele. Ele trouxe o primeiro Iron que foi participado no mundo, o primeiro Ironman. Cara, o primeiro colocado, ele fez, parece que em 8 horas, 7 horas, alguma coisa assim. Hoje, a gente está falando de 4 horas, pô. A gente teve uma economia de 4 horas de ganho. Então, tipo assim, os treinamentos são melhores. Por isso que eu falo. Evolução nos equipamentos também, né? Total. Olha os tênis que hoje tem, tudo. Então, tipo assim, além dos acessórios, mas o entendimento da medicina esportiva, da medicina também. do movimento melhorou muito. A gente consegue monitorizar horas de sono, reposição de carboidrato, nível de estresse, biomecânica. Com o teste da ergo, a gente refina esses treinamentos, entende? Então, o ganho é muito exponencial e a gente observa isso na prática. E para eles gostam disso, né? A gente acompanha o Dudu, o Eduardo, né? E ele, cara, você vê como é que é a rotina dele. De manhã acorda de madrugada, vai treinar um dia, vai trabalhar. À noite pega aquele tempinho, vai treinar de novo. No outro dia faz a mesma coisa. Essa semana com chuva, ele não faltou um dia, cara. Entendeu? Eu sou um fãzaço dele, cara. Entendeu? Ele é super dedicado. Cara, e essas pessoas fazendo o seu melhor com o que tem no momento. E eu tava conversando, eu acho que também eu tenho muitos amigos investidores, e eu tava conversando que ele é corretor, né? Trabalha para essas corretoras aí. E ele fala que o pessoal da economia tá todo mundo virando triatleta. Porque quando você pega essa dedicação, essa constância, esse nível de organização, você traduz na tua performance do dia a dia. Entende? Eu me torno uma pessoa, digamos assim, melhor, entende? Porque eu sei o horário que eu vou comer, o horário que eu preciso trabalhar, o horário que eu preciso dormir, o horário que eu preciso treinar. Então, tipo, ele reorganiza a vida e ele performa na vida. Então, os principais investidores, economistas, eles estão migrando todo mundo por conta dessa mentalidade, né? Por mais que seja uma carga alta de treinos, que nem, tipo, por exemplo, no meu caso, todo mundo me questiona como que eu dou conta, porque faço 3 horas de bike, aí fico 8 horas trabalhando em pé. Mas assim, o empreendedorismo ele veio primeiro do que a bike. Mas a performance dentro do meu trabalho melhorou muito mais depois que eu consegui ter essa disciplina, essa dedicação da bike. Porque é uma resistência que você cria mais. E a tua cabeça, você tem, nossa, muito mais energia. Por mais que pareça que não, porque começa super cedo, mas durante o dia você tem uma energia muito grande. É muito boa. Entende? Essa primeira visão eu tive na Marinha. A Marinha é interessante porque todos os dias de manhã a gente tem que fazer atividade física. A Marinha te obriga a fazer isso. E de tanto em tanto tempo, se eu não me engano, 2 em 2 ou 3 em 3 anos, a gente faz o TAF. E a gente tem que bater números, né? Pace, números. Então, na parte da manhã, quando a gente, por mais que fazia o treinamento, cara, todo mundo tinha energia, tinha disposição, entende? E eu gostava daquele âmbito. Então, a mesma coisa. Quando você se programa e põe uma rotina de treinamento na sua vida diária de trabalho, cara, a tua vida flui até melhor, creio eu, entendeu? Até como relato pessoal. Quando eu treino, quando eu faço um esporte, o meu humor melhora, a minha energia melhora. Quando eu só vou
para casa, ou vou pro trabalho, volto para casa e não faço nada, pô, no outro dia eu tô mais irritado, parece que, sabe, nada flui, nada dá certo. Então o esporte, ele agrega isso para as pessoas, entende? E a gente vive num país, infelizmente, muito sedentário, velho. Mas Poços, a primeira vez que eu tive o contato aqui com Poços, eu me surpreendi muito. Positivamente. Positivamente, o pessoal aqui é super ativo. Gosto muito também. Eu vejo, tipo assim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, que você vai ali na João Pinheiro, é gente fazendo caminhada, é gente correndo, é ciclista. E ali com os atendimentos dentro da barbearia, tipo, todos os meus clientes praticamente fazem atividade física. Ou faz academia, Legal. ou faz natação, corre, ciclismo. Então, as pessoas aqui é muito ativo. Muito. E, tipo assim, pô, às vezes eu terminava e ia correr na João Pinheiro. E você vê gente de todas as idades. Todas as idades. Desde pessoas mais idosas, né, 70, 75 anos, 60 anos, pessoas jovens e pessoas novas correndo, praticando atividade física. E né? vários horários. Se você for 5 horas da manhã, Qualquer tem horário. muita gente. Se você for bem de noite, tem bastante gente. O pessoal ali do BMX, que, vamos dizer assim, o Poços oferece ali a pista, tem treinamentos gratuitos para as crianças. Eu acho muito massa como o esporte é vivo aqui, é muito legal. E visando nessa parte das crianças, eu sempre falo que é legal também, porque é um ambiente. Então, é normal da cidade ter esse ambiente, um esporte muito vivo. Isso é muito bom. Para a geração é maravilhoso, né? Porque aí você, cada vez mais, colocando a criança para fazer uma atividade física, o risco de se tornar um adulto sedentário obeso é menor. Então, o ganho é muito real. A gente fala sobre até política de saúde pública. Entende? É uma coisa que a gente precisa trazer para o SUS. É o que eu tento implementar na minha prática diária. É fazer as pessoas se movimentarem, fazer atividade física. O ganho é gigantesco, entendeu? Desde você envelhecer com saúde, você desmamar a medicação. Cara, quantas vezes eu consegui fazer inúmeros pacientes desmamar a medicação só do fato de começar a fazer uma caminhadinha a mais? Controle de diabetes, controle de pressão alta. Então, assim, o exercício, ele tinha que ser rotina na vida de todo mundo. Todo mundo tinha que separar um tempo da vida dele para fazer um esporte. E geralmente as pessoas esperam acontecer alguma coisa, o pior para aí ela começar. Lá na barbearia, quem não faz eu brigo. Entendeu? E excelente. E aí eu falo assim, aí quando eu chego no mês seguinte para cortar o cabelo, eu falo assim, e aí, já começou a fazer academia, já tá fazendo? Vários já começaram. Entendeu? E é excelente. Essa é a ideia. Entende? Talvez a rede social traz muito disso. O ambiente, ele modula o teu comportamento. Muito. Então, se você tá numa casa... Cara, é uma paciente até minha. É uma paciente... Vou dar um exemplo. A família, ela é obesa. Uhum. Aí o familiar me chamou e a paciente acamada, com vários usos de medicações. Doutor, o que você acha? Pô, mas ela levanta da cama, faz atividade física? Não, nada. Pô, vamos tentar fazer? E aí começou a fazer. Aí ela começou a ter ganhos. Começou mais a sair da cama, fazer mais atividade física. E aí eu encaminhei para um nutricionista. E ela começou a perder peso. Aí o que a família começou a perceber? Ah, não, mas você está emagrecendo demais. E aí começou novamente. Então, tipo assim, o ambiente, ele modula muito seu comportamento. Se você está num ambiente que todo mundo faz atividade física, você vai achar fazer atividade física normal e você vai fazer. Entende? E aí que o mental é importante, né? Porque, por exemplo, lá em Agudos, de parte de performance, era só eu que praticava, de fazer prova e tudo mais. E todo mundo me criticava. Entendi. Aqui em Poços é diferente. Porque Entendo. aqui todo mundo é ativo. Exato. Então eu sou apenas mais uma aqui que estou fazendo alguma coisa. Exato. E querendo ou não, a gente sempre está observado. Então, só do fato de eu ver a Bel treinando todo dia, eu vejo o Dudu treinando todo dia, eu vou olhar e falar assim, caramba, cara, eu quero fazer também. Como acontece, atleta chega lá, foi engraçado, semana retrasada. Tá, por que você veio aqui? Ah, não, porque um atleta veio aqui, ele começou a performar, eu quero também, pô. Entendeu? Eles se comparam, entendeu? Então, tipo assim, o ambiente leva a isso, entende? Se você tá num ambiente que, cara, se você tem maus hábitos, aquilo vai ser normal para você. Exato. Se você tá num ambiente que os bons hábitos, né, fazem diferença, você vai querer adotar bons hábitos, entende? Então, o comportamento, ele modula as nossas ações. Então, é importante a gente falar. E o óbvio, hoje em dia, tem que ser dito, velho. Entende? O óbvio tem que ser dito.
por incrível que pareça. Entende? Todos os dias é a minha prática diária. Eu chego para uma senhora e falo, você está fazendo atividade física? Ah, não, doutor, eu estou com dor no joelho. Tá, mas isso não pode ser impeditivo. Entende? Você tem que fazer atividade física. Então, tem benefícios para tudo. Saúde cardiovascular, saúde óssea, longevidade. Então, os inúmeros benefícios são muito maiores. Entende? E as pessoas se esbarram na primeira dificuldade. Vi uma dificuldade, não, já não quero fazer, já está difícil, vou largar de mão e é isso mesmo, vou para medicação. Entende? Então, é a grande situação. Então, gosto muito e eu, inclusive, falo para todo mundo. Se você está numa roda de amigos, fala sobre exercício físico, fala sobre fazer atividade física, entendeu? Até para plantar a sementinha na cabeça das pessoas que futuramente vai colher, né? Exatamente. Eu quero te perguntar uma coisa, você comentou sobre o sono. E eu vejo muitas pessoas negligenciando o sono. Porque não tem necessidade de dormir 8 horas. Vou dormir só 5 horas, vou dormir 2 horas da manhã. Fala os malefícios. Gente, e os benefícios que tem você ter uma boa noite de sono, porque eu uso o relógio, eu sou tarada pelo relógio, não fico sem, porque ele mede tudo. Exato. E toda essa, vamos dizer assim, a qualidade do meu sono, né? Uhum. Eu durmo 7, 8 horas Sensacional. por noite. Boa. Quando a gente vê, eu sempre trago os grandes atletas. Então, vamos lá. Desde a época do Ayrton Senna, esses grandes desportistas, a média de sono deles era entre 10 a 12 horas. Nossa, Estou falando a 10 a 12 horas. Cara, 12 horas é metade do dia dormindo, pô. Meu sonho. Entendeu? Então, tipo assim, uma noite de sono tem que ser praticada diariamente. Qual que é o grande problema das pessoas hoje em dia? Fazer uso de medicação para dormir. Qual que é os malefícios disso? Né? Então, tipo assim, vamos lá. Uma noite de sono bem feita, ela tem inúmeros benefícios, desde saúde cardiovascular, então você precisa regenerar aquilo que você teve ao longo do dia, entende? Então, o coração, ele desacelera, né? Você tem um benefício maior do repouso, então, consolidação de memórias, nível de recuperação, então você se torna mais apto a treinar melhor no outro dia. Então, desde o sono no sentido de memória, recuperação, saúde cardiovascular, aprendizado, né? Eu acho muito triste colocar uma criança para estudar às 7 horas da manhã, entende? A criança precisa dormir mais, às vezes vai com sono para a escola, dormiu 6 horas, o sistema de aprendizado é ruim dessa criança. Mas aí que vem a importância de dormir cedo, né? Dormir cedo. Eu sou o tipo de pessoa que levanto 6 horas da manhã. Então, mas num mundo igual de tablet, celular, internet, luz no olho todo o tempo, como é que essa criança vai dormir cedo? Entende? Então, tipo assim, o sono ele é muito importante para a performance. Então, nível de recuperação, consolidação de memória, reconstrução de fibras musculares, entende? Então, tem todo um benefício por trás de uma noite bem dormida. Entende? O cérebro ele lava aquelas impurezas para regenerar e você começar novamente o teu dia. Renovações hormonais, então tem determinados hormônios que são liberados com o ciclo circadiano, entende? A questão da dislipidemia, tem gente que ganha muito peso por conta que dorme mal muitas das vezes. Por que a gente usa a estatina no período da noite? Porque o pico da absorção e atividade é no período da madrugada. A gente interfere na formação de placas de gordura nas coronárias e tudo mais, tomando remédio à noite e dormindo bem. Então, tipo assim, o sono traz inúmeros benefícios, entende? Os malefícios, cara, você aumenta teu risco de lesão, entende? Irritabilidade. Então, a tua percepção do esforço se torna maior. Então, aquilo que você ia treinar legal numa Z3, Z4 da vida, alta intensidade, você não consegue treinar bem, entende? Irritado todo o tempo. Atenção, parece, né, qualquer coisa, nossa, já perde a atenção, já perde o foco, não quer treinar, né? O coração fica mais acelerado, porque não teve o nível de recuperação muscular necessário. Aumenta o que a gente chama de tônus simpático, você fica no estado de alerta todo o tempo quando você não dorme bem. Então, você tem que dormir bem para gerar performance e saúde. E o dormir bem seria quantas horas? Aí, tem pesquisas que falam, mas em média, entre 8 e 10 horas já é muito bom. Entende? E também não é só o quantitativo, é o qualitativo. É o quanto você atinge o sono profundo ou o sono REM. Aí é interessante. Entende? Então, você tem que se programar para dormir bem.
Só que as pessoas negligenciam isso, como você falou. E como que faz se programar para dormir bem? Aí existe uma coisa que chama higiene do sono. O que é a higiene do sono? Vamos lá. Se eu tenho dificuldade para dormir, eu vou me programar para dormir 10 horas da noite. Certo? Então 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da manhã eu estou acordando. 8 horas de sono dormido, a partir das 10 horas da noite. Se eu quero dormir 10, então eu já não bebo cafeína a partir das 2 horas da tarde. Eu não bebo. Porque a cafeína, uma vez absorvida, fica no organismo aí de 6, 8, 9 horas no organismo. Então já interfere no teu sono. E na capacidade qualidade de você. dele na também, qualidade do sono. Então cafeína depois das 2, nem pensar. Exposição à tela. Se eu preciso dormir 10 horas, deu umas 8h30, eu já não mais me exponho à tela. Então, a luz branca do celular, ela mimetiza muito a luz solar. Então, quando entra pelos nossos olhos entendem que ainda é dia, por mais seja noite. E aí, a liberação de melatonina, que é o hormônio mais do sono para induzir o ciclo lá, ele é inibido. Então, você demora para pegar no sono. Então, cafeína depois das 2, não. Uso de telas depois das 8h30, não, se eu quero dormir 10 horas. Colocar coisas mais de meditação. Então, ler um bom livro, né? Ter uma situação mais de paz ali, né? Ou seja, você tem que resolver tudo o seu trabalho até as 8h30. É o que eu faço. Chegou 8h30, resolvi o que tive para resolver. Depois dali eu aviso todo mundo, gente, só amanhã, 6 da manhã, vocês me contactam. Desliga o telefone, põe no modo avião e pronto, acabou. Entende? Então são inúmeras situações comportamentais que a gente vem modulando. Interessante. Trocar a luz, essa luz que a gente tem no quarto, por aquela luz amarela. Aquelas luzes mais antigas, aquela luz amarela, não a luz branca. O nosso cérebro ele é muito primitivo, querendo ou não. Como é que os antigos dormiam? Nas cavernas, à luz da fogueira, aquela coisa amarela, então induzia o sono. Então só do fato de você trocar uma luz branca por uma luz amarela do seu quarto, já pode te induzir melhor o teu sono. Então são inúmeras situações que você pode... É só botar na internet também. Fala higiene do sono. Aí lá ele lista inúmeros comportamentos que você pode adotar para você ter uma qualidade melhor do sono. E a questão da melatonina, que tem muita gente que faz o uso. Tem benefícios? Não tem benefícios? Depende. A longo prazo ela vai realmente ter ação? Depende. Na neurologia a gente estuda sobre essa questão do sono. A melatonina ela tem impacto aquelas pessoas que têm um sono desregulado devido a gente tem um ciclo circadiano. Então vamos lá. Eu sei que acordei de manhã, a melatonina cai, eu já sei que eu tenho que despertar, a luz entra no meu olho e vou seguindo o ciclo normal. Essas pessoas que têm, por exemplo, vigilante, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que trabalham trocando a noite pelo dia. Beleza, a melatonina tem a ação aí, porque você inverteu o teu ciclo circadiano. Não, quero voltar a dormir à noite. A melatonina tem essa evidência. Agora, para os outros casos, cara, eu não saberia informar tão bem. A gente teria que verificar na literatura, né? Verificar uma opinião de um especialista de neuro para a gente verificar. Mas, essa questão se eu ter o meu ciclo circadiano trocado, a melatonina me ajuda. Tanto que eu já tentei com alguns pacientes. Né? Fiz algumas formulações para os pacientes, indiquei para ver se eu consegui desmamar das medicações tarja preta, diazepam, lorazepam, esses PAN da vida que fazem indução do sono. Na verdade, eles não fazem indução, eles sedam a pessoa, diferente de um sono qualitativo. E eles faziam uso da melatonina e não tinha benefício, porque eles não tinham essa inversão no ciclo circadiano, os deles eram por outras causas. E aí só quando você começa a tomar, o teu corpo para de produzir, certo ou não? Não, ele não para de produzir. Ele não é igual uma testosterona da vida. Não é que ele para de produzir, mas ele tem o que a gente chama de feedback. Ingerir externamente. Aí eu sinalizo lá para minha hipófise, né, para minha amígdala e falo, não libera mais. Aí eu tenho a ação da medicação, mas eu parei de tomar a volta normal. Ele só dá essa sinalização. Entendeu? Não para 100%, entendeu? Entendi. Bom, para nós finalizar, diante de todo esse monte de coisa, o que realmente determina a performance, tanto de um ciclista, de um corredor, triatleta? Aí, vamos lá. Tem
normalmente nesses esportes de endurance são 3 coisas básicas que a gente olha. VO2 máximo, ele impacta muito, querendo ou não. Ele é uma variável que a gente olha, então VO2 máximo. Então, quanto maior o VO2 máximo, melhor a tua performance. Melhor o teu motor, digamos assim. Os teus limiares. Então, aquela pessoa que atinge um limiar de forma muito precoce, ela não vai performar de forma tão bem. Então, novamente, só recapitulando, o que é o primeiro limiar? É o momento da troca. Então, quanto mais eu postergar a queima do açúcar, melhor para mim. Então, em termos de performance, VO2, os limiares, economia de movimento. A gente tem que olhar esses 3 em conjunto, né? Para o ciclismo ainda entra uma outra variável, que é a potência neuromuscular. Entende? Então, lá no teu teste, inclusive... Tem que ser uma potência alta com os batimentos baixos. Uma potência, aquela capacidade de você gerar um torque muito alto, gastando menos energia com a frequência mais baixa. Isso é uma potência muito boa. Entende? Porque você consegue exprimir a potência, a força muscular para o torque da bicicleta gerar movimento. Então, quanto menos força você utilizar, no sentido de gerar um movimento mais efetivo, mais econômico você é para a bicicleta. Entende? Por isso que a treino da musculação é importante. Entende? E na minha visão, o bike fit ele é importante também por conta disso. Ele evita gastos energéticos desnecessários. Má postura, essa questão do pedal, do selim, tudo mais. O bike fit ele organiza tudo isso para você evitar queimas desnecessárias de energia, que pode impactar na tua performance. Entende? Então, a gente tem que avaliar essas variáveis no contexto. E nunca olhar de forma isolada. Igual para ti, vamos lá. A Abel tem um VO2 de 72. Inclusive foi o maior da clínica até hoje, tá? Rapaziada aí ficou para trás. Toma, galera! teve um que me mandou uma mensagem, inclusive. Quanto que ela fez? Eu falei, tudo foi curioso. Aí ele falou, nossa, velho, eu tô muito abaixo. Eu falei, pois é, velho, ela foi... Treine, piazada, treine. Treino todo dia. Mas aí ele falou, não, ela é muito brava. Eu falei, cara, bicho, ela foi o maior, né, que a gente encontrou. Então, assim, só olhar o VO2 não é interessante. Né? Então, no teu caso, por exemplo, vamos lá, tu chegou... Mas é engraçado que esse que te mandou mensagem perguntando se o meu VO2 é maior que o dele e ele fez mais tempo do que eu. Entendeu? Qual que é a explicação disso? Entendeu? Limiares e economia de movimento. Ele teve economia de movimento. Com certeza. Porque, lembra quando tu atingiu o teu segundo limiar, que tu já estava... Ou seja, tu atingiu uma potência menor do que a dele. Então, se eu não me engano, tu atingiu com 246 watts. Ele atingiu com 290, quase 300. Então, por mais que você tenha um VO2 maior, ele tem uma melhor economia de movimento. Ah, tá. Isso que eu queria entender. Entendeu? Então, tipo assim, é o quanto você utiliza disso para você produzir o movimento. Então, sempre é isso que a gente avalia. Inclusive lá no teu laudo, que eu lembro, você não está utilizando tão bem o teu oxigênio, o teu VO2, para produzir o movimento. Apesar de você ter um VO2 muito alto, que é fantástico, na hora de produzir um torque necessário para gerar força, você consome muito daquilo. Então, tu gasta muito mais energia do que ele, por exemplo. Entende? Então, vamos supor que tá a Bel e ele. E vamos supor que o sprint final é uma ladeirinha pequenininha. Ele vai performar melhor do que tu. Porque tu vai ter que consumir muito mais energia para subir a reta final do que ele. Ele consegue produzir um movimento melhor de pedal e ele vai passar de ti. Entendeu? Entendi. Então, são variáveis que a gente sempre avalia e depende do contexto que a gente está avaliando. E são pequenos ajustes finos que faz ter essa melhora. Exato. Entende? Então, por isso que eu falo, vocês têm que respeitar os treinamentos de vocês. O que eu preciso ajustar para criar melhores performances? Melhores adaptações. Entende? Sei lá, faz sentido treinar em jejum? Todo mundo me pergunta, não, se eu quero treinar em jejum. Pô, para que você quer treinar em jejum? Vamos lá. Não, se eu quero melhorar a minha utilização da gordura como substrato energético, treinar em Z2. Faz sentido? Faz sentido.
Aí legal. Aquele dia que eu falei do em jejum, que eu já fui algumas vezes, mas é porque eu acordo 5 horas da manhã, eu não consigo comer. Então, aí eu tomo. Exato, mas aí, por exemplo, acordou 5 da manhã, eu vou fazer um treino HIIT, um treino Z3, Z4 em jejum, cara, você não vai performar nada. Você não vai performar nada, porque você precisa do carboidrato como fonte energética, já que você vai treinar de forma intensa. Não. Eu vou treinar em Z2, Z1. Aí beleza. Faz sentido. Porque eu vou utilizar melhor minhas reservas de gordura para gerar energia e eu não vou me fadigar tanto. E eu estou induzindo uma resposta no meu organismo para produzir essa energia. Aí legal. Faz sentido eu treinar em jejum em Z2 com alto volume em Z2. Legal. E a alimentação na noite anterior, em que parte que ela entra? Depende do treinamento que você for fazer. Então, por exemplo, eu vou treinar alta intensidade. Que nem você falou a questão de dormir cedo. Também você tem que comer bem antes de dormir, né? Exato. Sempre, né? Mas assim, eu não posso extrapolar também o meu nível. Entendeu? Tipo assim, se eu vou fazer um treino de forma intensa, um HIIT, eu preciso repor os carboidratos na noite anterior. Então, vou fazer um uso ali do macarrão, de um arroz interessante, porque amanhã eu vou treinar um HIIT bem pesado. Aí eu faço um consumo maior de carboidrato. Não, mas eu vou treinar um Z2, então eu vou pegar um pouco mais leve no carboidrato para eu poder treinar amanhã em Z2. Então são estratégias que você cria para criar melhores adaptações. Entende? E vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: esportes de endurance são esportes que você tem que ser resistente no longo prazo. Porque aquela prova é longa, velho. Ganha quem é a pessoa que é mais resistente. Entendeu? Então, você tem que treinar para criar adaptações para o que seu corpo precisa. Entendi. Entende? Por que a galera está melhorando em relação aos treinamentos? Por conta disso. Eles têm dados importantes, igual você fez lá. A gente tem dados agora da Bel. Aonde que ela falha? Aonde ela é muito boa? Aonde ela precisa melhorar? Esse refinamento te faz evoluir. Entendeu? Então, quando a gente monta as planilhas de treinamento, que é justamente uma conversa do médico que fez a ergo com o treinador, visando isso, a gente tem que trazer isso, para oferecer performance para a pessoa que faz. Entende? Então, eu vi que todo mundo está correndo agora, pedalando assim, vou querer fazer também. Pô, peraí, será que de fato é? Entende? Uma coisa muito interessante é o seguinte: daquele dia que você falou pra mim, eu nunca vou esquecer, que você falou assim: não, mas eu treino de forma leve e às vezes eu treino de forma moderada. Tá, aí eu te pergunto, o que é o teu leve e o que é o teu moderado, por exemplo? Entende? Tipo assim, é uma percepção tua, mas o que o teu corpo me fala sobre o que é o teu leve e o que é o teu moderado? A ergo me mostra isso. Aonde está o leve da Bel? Aonde está o moderado da Bel? Aonde está o intenso da Bel? Entende? Inclusive, nas reabilitações a gente tem que trabalhar com isso. Não, eu sei que se trabalhar de forma moderada e intenso, ele tem um risco de novo de reinfartar. Então, peraí, vamos treinar do moderado para o leve. Entende? Então, a ergo te proporciona isso no processo de reabilitação também. Então, hoje a medicina esportiva, ela trabalha com dados. Entende? Todas as vezes que você observar o pessoal montando planilhas, evoluindo, pode ter certeza. Existe toda uma equipe de assessoria esportiva com muitos dados. Pô, a gente vê isso no esporte, cara, no futebol. O que o Abel Ferreira fez com o Palmeiras? Dados. Cara, chegou ao ponto dele cortar atleta porque na noite anterior ele dormiu menos de 8 horas por noite. Olha que interessante. Entende? Bacana. Tipo assim, cara, não, você não vai jogar. O cara chega, não, professor, eu tô apto. Não, você não vai. Por quê? Não, você dormiu pouco e a tua frequência cardíaca está mais alta que o comum. Existe uma outra métrica que chama variabilidade da frequência cardíaca, medida nos relógios. Tem aquele anel hoje em dia também que o pessoal vende aí que mede isso. O que é isso? Quanto maior a tua variabilidade da frequência cardíaca, mais descansado você tá. E quanto menor, mais cansado você tá. Então são métricas que a gente utiliza para dizer: esse cara está apto a treinar, esse cara está apto a fazer, a competição não está apto a fazer. Então o Abel utilizava disso. Monitoramento de sono, variabilidade da frequência cardíaca, e ele falava: você vai jogar, você não vai jogar. O pessoal ficava doido. Para o médico do esporte falar assim: não, você não vai jogar, cara, é uma decisão importante, porque envolve patrocinador, envolve tanta coisa ali que vai ver o cara jogar e de repente você vai falar: não, você não vai. Por quê? Vai aumentar o risco de lesão. Próximo jogo a gente tem um jogo mais importante. O ciclista é a mesma coisa.
Entende? Ah, não, vou fazer uma prova tal porque eu quero performar. Pô, mas na noite anterior o cara dormiu 4 horas por noite, entendeu? E geralmente a maioria dorme mal. Dorme mal, Porque às vezes nervosismo. Fica nervoso, ansiedade, fica ansioso, aí dorme pensando. mal, entendeu? Não faz uma reposição boa de eletrólitos, de sódio, potássio e tudo mais. Não bebe água como deveria, não repõe carboidrato. Mas essas entende? reposições, elas são importantes não só na noite que antecede a prova, né? Isso aí é uma coisa do uso diário, né? Gente, atleta tem que fazer reposição. Tem que fazer reposição. Água e não só água, tá? Sódio. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Vamos lá. Assim, vamos supor Mas e a retenção do sódio? Não, que retenção você vai perder com suor. Entende? Mas isso durante o pedal. Durante o treinamento, pedal, tá. tudo mais, entende? E assim, o que acontece? Quando a gente treina, a gente perde muito sódio. A literatura coloca assim, que a gente tem que repor de 400 a 800 miligramas de sódio por hora. Aí vamos lá, pode falar o nome de marca de isotônico aqui, só para a gente ilustrar? Vamos supor, você vai levar o Gatorade da vida, certo? Quando você abre a tabela nutricional do Gatorade, você observa que lá tem em torno de 252 miligramas de sódio em 500 ml de Gatorade. Aí o que eu falo para todos os meus atletas, né? Inclusive já fiz isso com os amigos e tudo mais, eu faço isso. Sabe aquele sachêzinho pequenininho de sal que a gente utiliza para botar na salada, na comida? Aquilo lá tem 0,8 gramas de sal. Ele tem 352 miligramas de sódio. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o Gatorade, pegar o sachêzinho, colocar todo o sal no Gatorade, misturar e tomar. Durante o treinamento você consegue repor. Ali vai dar 500 e pouco. Isso. 200 vai dar 550 alguma coisa? Vai, 232 com 312, né? Isso é válido para quantas horas? 1 hora de treinamento. 1 hora de treinamento. Porque aí eu preciso repor, lembra? De 400 a 800. Aí eu estou botando 560 miligramas de sódio, num treino de 1 hora eu estou repondo legal. Isso quem sua, quem não sua. Tem gente que não sua nada, né? Também. Mas assim, normalmente, a galera que vai fazer aquele suor bem exacerbado. Entende? Sua bastante, tudo mais. Entende? Aí, ali a gente perde muito sódio. E errar a quantidade de sódio. Impacta. É prejudicial também. É muito. Demais. Porque que acontece? Passou desses 800. Aí você traz mais malefícios do que benefícios. Um deles é aumento da pressão. Porque o sódio, pode ver, o sódio ele puxa água. Então dentro do vaso ele puxa muita água onde está fora e aí o vaso fica muito estufado, né? Dá aumento da pressão. Então para performar não é interessante, você tem que repor no momento certo. Porque até para o coração bater, ele envolve eletrólitos importantes. Então, o risco de você não repor o sódio, inclusive, por que na reta final das grandes maratonas, das provas do ciclismo, é onde acontece o maior colapso do corpo. É ali o momento da maior fadiga, o atleta já perdeu muito sódio, muito eletrólito, o risco de infartar, ter uma arritmia ali naquele momento é grande. Então, se você não tem uma estratégia de reposição adequada, você não tem aquele benefício um monte de gente tem cãibra, quebra, não dá conta de terminar às vezes, né? A cãibra é um outro assunto, o que a cãibra é? Uma outra sugestão que eu posso dar. Vamos supor que você está fazendo treinamento do pedal. Tô treinando HIIT e, meu Deus, me deu cãibra. O que você pode fazer para cortar a cãibra na hora? Me dá em prova, geralmente, às vezes. O que você faz para cortar na hora ali? Mostarda. Mostarda. Entende? Hoje, o que as pesquisas mostram? É assim, a ciência mostrou que existe uma pequena quantidade de atletas que a cãibra vem por falta de sódio, potássio e magnésio. É muito pouco. A grande maioria das câimbras que está acontecendo nos atletas é o que a gente chama de uma hiperexcitabilidade neural. Então, tu imagina, para eu contrair, eu preciso mandar um comando da minha cabeça para o músculo para poder contrair. No estado de fadiga, ele meio que entra em curto-circuito. Então, na hora de chegar o comando, ele fica dando choquinho. Fala, contrai. E aí gera cãibra. Aí, aonde entra o papel da mostarda aí? A mostarda tem alguns componentes. Um deles é o vinagre e tem um outro também, um outro componente lá.
E aí, o que esses componentes fazem? Eles vão sensibilizar uma via que tem na boca e no estômago, que é a mesma sensação que dá quando você come canela, gengibre, pimenta, aquela ardência maior. Essa ardência chega na tua cabeça e ele meio que modula essa configuração de novo. Ele reinicia o sistema. Então, tipo assim, tem relato, cara, que dura 36 segundos. A pessoa come mostarda, demora 36 segundos, a câimbra melhora. Um sachê, Um sachêzinho. Né? Pega um sachêzinho, coloca na hora, menos de 30 segundos, já para a câimbra. Então, você que está treinando pesado, está tendo câimbras muito repetitivas, aí coloca uma mostardazinha para ver se melhora. Mas é interessante também buscar, às vezes, para ver se não é a falta de reposição também, né? Muitas das vezes, sim. Para mim, o que foi uma das coisas que melhorou muito foi a reposição. Eu consumia muito pouco carboidrato em prof. E aí, quando eu aumentei, deu uma boa minimizada. Entendi. O que acontece também? A reposição de carboidrato é importante. Porque ela dá energia, né? Cara, a principal via energética, como eu te falei. Só que é interessante cada um encontrar o seu parâmetro, né? Eu consumo 110 gramas de carboidrato por hora. Mas por hora? Por hora. Mas numa prova, né? Treino não. Não, entendi. Treino não. Numa prova. A reposição de carbo... Só que não tudo numa vez só, né? Isso é fracionado de meia hora. Entendi. Meia hora eu consumo carbogel. Legal. E assim vai indo. Entendi. Porque às vezes depende de quanto tempo você vai treinar ao fazer a prova, por exemplo. Então, por exemplo, de até 1 hora de treinamento, você pode fazer de 20 a 30 gramas de carboidrato ali. Se você for fazer de 1 a 2 horas, a gente está falando aí de 40 a 60 gramas de carboidrato. Por hora. Se partir de mais de 2 horas, aí eu estou falando de 60 a 90 gramas. É muita coisa. Tem literatura que mostra até 120 gramas de carboidrato, é muita coisa. Na verdade, atletas de grande performance, a maioria é 120. Entende? Então, a reposição adequada, porque é a nossa principal via energética, assim, no sentido de... Tá tão intenso o exercício que qual que é a minha principal fonte energética? É o carboidrato, não é mais a gordura. É o carbo. Então, fazer a reposição adequada te permite continuar treinando de forma intensa e necessária. E uma boa recuperação também, né? Para você ter um pós, porque geralmente o pessoal não quer consumir o carboidrato em treino, por exemplo. Mas tem muitos malefícios para a recuperação pós o treino, né? Exatamente. Muito. Porque aí o carboidrato, querendo ou não, você tem que fazer um pós. Por quê? Você consumiu todo o teu carboidrato muscular e hepático. E cadê teu estoque? Então, tu tem que repor o estoque. Então, quando você for treinar de novo, você vai ter de novo o estoque para você novamente usar. E qual que é o grande questão das pessoas? Eles botaram como carboidrato o grande vilão da situação. Gente, não é o grande vilão. Depende da intensidade que você treina e o momento certo de usar. E de repor também. Entende? Então, esse pessoal que fala, mas o carboidrato... Não, gente, o carboidrato é a nossa principal via energética. Se você treinar Z3, Z4, Z5, você tem que fazer o uso durante, necessariamente, e o pós também para repor aquilo que você perdeu. Então, tem que fazer o uso, não tem jeito. Entende? Então, tem que parar com essa ideia. E outra coisa importante, a reposição, novamente, do sódio. Teve um atleta que ele desenvolveu... porque assim, quando a gente faz esses esportes, a gente faz muita quebra muscular. E aí isso libera um composto que chama mioglobina e pode dar dano renal. Chama IRA, injúria renal aguda. Então, muitas dessas pessoas colapsam por conta disso. Eles não fazem um sistema de hidratação adequado com a reposição de eletrólitos. Associado à quebra muscular, cara, tem dano renal. E aí, qual que era a principal questão desse atleta? Doutor, sempre na reta final me dava uma sensação de desmaio, que chegou uma vez eu desmaiar ao ponto de eu ir para a UPA. Nossa. E quando eu fiz o exame, eu estava com lesão renal. Então, você treinar, você tem que fazer a reposição correta de água, os eletrólitos e carboidratos. Depois você dá uma pesquisada aí, tem aquele que eu te mostrei lá no consultório, tem um patch da Gatorade que você coloca no braço e aí você vai treinar. Conforme você vai treinando, vamos supor, vou treinar durante 1 hora.
Aí terminou, eu vou fazer uma leitura pelo meu celular e ele vai te falar quanto de sódio você perdeu e quanto você precisa repor ao longo dos teus treinamentos. Ele calcula através do teu suor perdido ali. Então é importante você saber quanto você está perdendo para você repor. Tem gente que só treina, tipo assim, sabe? Tipo, vou treinar, tá, mas como assim? Você só vai treinar? Entende? Aí o cara pedala durante 2, 3 horas, entendeu? Quando vai ver, ingeriu tipo assim, 300 ml de água. Porra, em 2 horas, 3 horas, você não fez nada, entende? Então o risco de uma lesão renal, e é engraçado porque essa mesma pessoa tinha muitas câimbras no final. Por quê? Rim não funciona, eu não consigo tamponar o ácido lático, que era da Performa. E o risco de dar uma arritmia, alguma coisa, cara, é gigantesco. Então são muitas as estratégias que a gente pode adotar para vocês melhorarem. Entende? E aí parar com essa ideia maluca de treinar todo dia moderadamente. Não, respeita as zonas de treinamento. Vocês têm que saber quais as zonas de treinamento de vocês, né? E aí é engraçado porque foi uma outra dúvida que surgiu lá com a gente, que eu acho que não foi a dúvida dele, foi a dúvida do treinador dele. Ele fez o teste, o Marquinhos sabe, ele fez o teste conosco, aí eu fiz as zonas de treinamento dele. Aí ele mandou mensagem para mim, falou: doutor, eu queria conversar sobre esse laudo. Eu falei: tá bom, vamos marcar um dia para você ir lá conversar o laudo comigo. Ele falou: porque assim, eu fiz o laudo, eu vi o laudo e as zonas de treinamento aqui tá meio errada. Aí eu falei: pô, então o que foi? Será que eu errei mesmo? Deixa eu olhar, o que foi? Ele falou: porque assim, a minha frequência cardíaca máxima não é tanto? Eu falei: tá. Mas se eu vou treinar em Z2, eu não tenho que treinar com 60% a 70% dessa minha frequência cardíaca? Eu falei: não, isso daí é um teórico. Isso aí é usado pela maioria das assessorias esportivas para prescrever exercício. A ergo, ela verifica a tua real zona com base nos limiares na tua frequência cardíaca diante da intensidade do esforço do exercício. Eu não pego somente a frequência cardíaca. Entende? E aí, quando a gente comparou, dava muita diferença do que tinha lá do teste da ergo. Então, a ergo, ela traz essa fidelidade em relação às zonas de treinamento para prescrição. Vamos lá, o que a maioria das assessorias esportivas fazem? A gente tem que entender o seguinte: o coração ele é um músculo. Conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez mais fraco. Então, assim, um adolescente de 20 anos, ele bate com o coração mais forte, mais rápido, do que uma pessoa de 70 anos. Eu consigo predizer isso teoricamente? Consigo. É a famosa fórmula 220 menos a idade. Então, se você quiser saber quanto é que é a tua frequência cardíaca máxima, vai pegar 220 e subtrair, diminuir da tua idade. Esse valor é a frequência teórica máxima que você consegue chegar durante o exercício físico. Beleza? A gente calculou o teu lá, teoricamente, né? A gente a gente faz o uso de outra fórmula. Eu não gosto desse 220 menos a idade, porque os extremos dá muito muito alterado. Eu gosto de uma outra fórmula que ele fica meio equivalente em relação aos extremos e a mediana também. E aí, o que eles fazem? Eles pegam essa frequência cardíaca máxima e a tua frequência cardíaca de repouso. Como é que eu meço, doutor? Relógio. Eu vou lá, vou verificar aqui sentadinho quanto é a minha frequência cardíaca de repouso. Vamos supor que é 60. Aí o que eles fazem? Eu sei quanto é a minha frequência cardíaca máxima e a minha frequência cardíaca de repouso. Aí eu vou dizer que eu vou treinar numa zona 2 com 65% da minha intensidade. Então, o que eles fazem? Eu vou pegar a minha frequência cardíaca máxima, vou diminuir da minha frequência cardíaca de repouso, eu vou dar um certo valor. Eu vou multiplicar por esse 0,6, que é 60%, e vou somar esse resultado todo com a minha frequência cardíaca de repouso. Ele te dá isso como uma zona de treinamento. Percebe que é tudo muito teórico. Então, tu mesmo fez lá. Pô, minha frequência cardíaca de repouso teórico era 186, se eu não me engano, 185. Tu bateu 187. Eu em prova já cheguei a bater 195. 195? Nossa, então será que tem alguma coisa, alguma alteração? Não, é uma fórmula teórica. E aí a ergo, ela verifica justamente isso. Na hora de fazer as zonas, a gente não faz com base nessa teoria. A gente faz com base no que a ergo me mostra. Os limiares ventilatórios com a frequência cardíaca e a intensidade do exercício. Aí a gente prescreve.
Então, tudo isso a gente direciona as pessoas. Entende? Por isso que eu falo, mas eu vou treinar um moderado. Vamos lá, igual você falou, vou treinar moderado, doutor. Tá, mas o teu moderado pode ser um fácil para mim. Então, tipo, como assim? O que é o teu moderado? O que é o meu fácil? O que é o difícil dela? Entende? Então, tudo isso tem que ser quantificado para melhorar a nossa interpretação. E mais uma vez, quanto mais dados vocês tiverem a respeito do corpo de vocês, melhor vai ser o treinamento. Vocês não treinam no escuro. O treinamento se torna inteligente. O legal é que vocês veem a evolução em pouco tempo, gente. Em 4 semanas, 8 semanas, você já vê uma tremenda de uma evolução. Entende? Então, treinar de forma inteligente. Então, pedalar, o pessoal da bicicleta, eu não posso fazer um treinamento qualquer. Entendeu? Novamente, eu pego as planilhas quando eu vejo, cara, todo o tempo o atleta treinando de forma intensa, moderada, o tempo todo. Eu falo, cara, onde entra um Z1, Z2 aqui? Não, doutor, eu não rendo nada, Nossa, parece. chato. É muito chato ficar 2 horas pedalando com FTP de 95%, 65%. Eu não consigo, é muito chato. Pô, mas não é à toa que ele é chamado de base do Endurance. É lá que vocês constroem a base de vocês. Entendeu? Agora os treinamentos que vêm de base é isso, né? 3, 4 horas, Z1, Z2. Z1, Z2. Máximo Z3 quando você sobe alguma coisa. Então, mas é quando você divide isso, vamos supor, vou treinar de segunda a sábado. Eu vou deixar o domingo para descansar. Você tem que ter um dia de descanso full body, todo o corpo. Vou treinar de segunda a sábado. Tá, de segunda a sábado, vamos supor que 2 vezes eu vou fazer um treino de Z1, Z3 e Z4. 2 vezes. Estou falando de segunda a sábado, são 6 dias. Então, 4 dias eu treino Z1, Z2. 2 dias, Z3, Z4, Z5. Entende? Só que as pessoas negligenciam isso. E aí elas não vêem evolução, ficam frustradas, acham que o problema está com elas. Não, é só um mau direcionamento. Entende? Entendi. Quando a gente pega esses dados para performance, aí a história é outra. Entendeu? E as pessoas têm que estar de coração aberto também para ver. Entendeu? Eu peguei um atleta que era isso. Não dá não. Z1 para mim não dá não. Né? Ele é nadador e não dá. É o Bruno lá com a gente. O Bruno tava com... Olha que interessante. O Bruno, ele é nadador e aí ele tava todo o tempo se sentindo cansado. Eu estagnei, eu não consigo mais evoluir. Aí eu falei, cara, o que foi? Velho, tipo assim, eu me sinto cansado no outro dia. Todo dia eu tô extremamente exausto, entende? Fiz exames de sangue, minha TEST tá muito baixa. Eu faço atividade física todo dia. Tenho uma alimentação extremamente regrada. E por que eu tô acontecendo isso comigo? Aí quando eu fui ver a planilha dele, Z3, Z4 todo tempo. Falei, Bruno, overtraining, cara. Tá errado isso aqui. Vamos botar um Z1, Z2 com mais chance aqui de volume de treinamento, deixar um Z3, Z4 mais, né, com menos volume. Pera aí, vixe, mas desse jeito eu não vou evoluir. Falei, cara, você não está evoluindo por conta exatamente disso. E a gente fez isso em menos de, em 4 semanas, 1 mês, a texto dele aumentou, a disposição dele aumentou, o treinamento dele ficou mais inteligente, ele performou de forma melhor. Então, uma mensagem que eu falo para vocês. Dia de treinamento leve é treinamento leve, entende? Façam muito do que vocês cansam pouco. Z1, Z2, vocês não cansam muito, então faça muito, gente. Faz muito. Treinamento, alto volume, Z1 e Z2. O que cansa muito, faz pouco. É justamente a mentalidade Sailor. 80-20, 80% Z1, 20% Z3, Z4, Z5. Coloca uns 5% ali, ou até menos ali, né, em Z2 ali, entendeu? Então, melhorar esse volume de treinamento, é o que a gente viu lá do teu. E a gente vai tentar mudar isso daí. A gente vai mudar, vamos fazer de novo, vai dar melhor. Entende? E aquela questão da economia do pedal. Você estava utilizando muito oxigênio para pedalar naquela intensidade, o que não é interessante. Entende? Então, tipo assim, os exercícios na academia envolvem isso? Envolve. Né? Então, a gente tem que fazer um treinamento de força mesmo. Entende? Para você melhorar o teu pedal. Entende? E colocar uma força muscular transformando em movimento cinético, do torque da bicicleta. É interessante.
Entende? Então aí a gente divide, como a gente vai conversar lá das planilhas, né? Vamos alinhando isso aí. Vamos conversar. Mas assim, é bom pro pessoal que ficou assistindo que é uma direção, né? E entender o quanto que é importante ter um profissional por trás, né? Que não é algo de luxo, mas é visando, que nem a gente falou, evitando lesão, ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor, né? Exato. Tanto para performance quanto para uma pessoa que quer quer melhorar seu pedal em algum determinado trajeto, coisas do tipo, né? Exato. E como eu falei no começo, não tem como a gente falar de performance sem falar de saúde. Sim. Não tem condições. Então, se você é um aspirante à atividade física, fazer atividade física ou tudo mais, primeiro, gente, antes de começar a comprar uma bicicleta muito da hora, né, investir nessas coisas todas, invista em vocês. Entende? Faz um exame regular, verifica como é que está a saúde cardiovascular, verifica esse nível todo, faz um acompanhamento interessante aí com o seu médico, né? O médico ou do esporte ou qualquer outro médico. Tem esse direcionamento. Eu estou seguro em fazer atividade física, agora eu quero treinar para evoluir, envelhecer com saúde, até performar. Aí a gente vai agregar esses conhecimentos para você atingir os seus objetivos. Cada um tem um objetivo diferente. Exato. Né? Cada um vem com uma ideia diferente. E todo mundo começa de um jeito e depois vai evoluindo, né? E eu, por exemplo, eu nunca imaginei que ia fazer prova. E hoje faço prova. Então, todo mundo tem um começo. E gosta de fazer prova. E gosta de fazer prova. Entendeu? Então, tipo assim, assim, você já evoluiu nisso. Sim. Entendeu? Ao ponto que você quer mais, você quer melhorar nisso, né? Seja, sei lá, eu quero chegar bem na minha reta final, eu quero ter mais força nos sprints finais, eu quero diminuir meu tempo, entende? Então, tudo isso a gente vai agregando, não tem como vocês terem tudo ao mesmo tempo. Entendeu? É dar tempo ao tempo. Vocês têm que ser pacientes com vocês. Tudo isso é treinável. Entendeu? É igual as pessoas chegam lá e falam, doutor, mas agora, meu Deus, meu VO2 está baixo, o que eu faço? Gente, é tudo treinável. Vocês melhoram, condicionam. E isso vocês vão evoluindo dentro do que vocês praticam. Entendeu? É só ter paciência. Uma hora tudo flui. Entendeu? É não perder, o ânimo. Entende? As pessoas começam e logo a famosa motivação. Eles treinam motivados. Vocês têm que treinar com a consistência. Todos os dias eu vou fazer aquilo. Independente se eu briguei na rua, se eu, sei lá, discutir com o cara do carro, sei lá. Mas eu vou treinar do jeito que tenho para treinar. Entende? Eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Né? Às vezes a gente não treina bem todo dia, mas só do fato de você ir, foi treinar. Criar essa disciplina. Cara, cria disciplina e você não perde dia de treinamento. E não fica com a consciência pesada. Nossa, ontem eu podia ter ido treinar, velho. Entende? Eu acho que é uma das piores coisas, né? Fala assim, pô, bicho, ontem eu não fui treinar. Entende? Ao contrário do que você foi, às vezes não fez um treino meia bomba. Não, mas pelo menos eu fui ontem. E isso entendeu? É a única coisa que só você pode fazer por você mesmo, né? Total. Treinar. Total. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. Por isso que o esporte, ele não é ingrato, né? Assim, né? Nessa questão de quem ganha. Quem ganha é quem mais se dedica, né? Cara, é exato. E uma coisa é assim, o esporte, principalmente do alto competitivo, ele é excludente, no sentido de só os melhores ficam. Então, se você não se dedicar, se você não treinar, se você não querer, cara, automaticamente você vai deixando de lado, você vai saindo. Então só fica aquele cara que é constante, aquele cara que está disposto a pagar o preço, entendeu? E é muito legal de ver isso, velho. Pô, eu me emociono vendo a história do Michael Phelps, do Kobe. Cara, o Kobe, ele não tinha nenhuma das grandes habilidades que os grandes atletas tinham, mas ele treinava todo dia. Entende? Tem um documentário muito bom na Netflix que é O Time da Redenção. E aí tem um determinado momento que o time de basquete dos Estados Unidos, eles garantiram a vaga para as Olimpíadas e o time sai para balada, para comemorar tudo mais. E o Kobe não foi. O time voltou às 3, 4 da manhã. Quando eles voltaram, o Kobe estava na academia treinando, velho. 3, 4 da manhã. Aí, LeBron James, Carmelo Anthony, aquela galera toda olhou e falou, caramba, o cara tá treinando, velho. Aí o que aconteceu? Só do fato dele ter mostrado pra todo mundo, pô, ele era camisa 10 do time, o melhor do time. E ainda assim o cara podia estar na balada, ele é o melhor do time, ele tava treinando. No outro dia, o que o time fez? Acordou no mesmo horário que ele e foi treinar. Mentalidade, comportamento influencia, cara, as tuas decisões.
entende? Então, só do fato de você treinar todo dia, se dedicar, você se torna melhor, querendo ou não. Agora tem que ter paciência, as pessoas querem evoluir assim, entende? Eu quero evoluir muito rápido. Então, cara, peraí. Primeiro, entenda aonde você está no processo, entende? Você tem que olhar mesmo assim para você. E é um momento que dói na alma, que você olha assim e fala, cara, eu não sou bom nisso, eu não sou bom nisso, eu não sou bom nisso. Tipo assim, começa a fazer uma linha ali que você vai ver que assim, cara, eu tenho tantos defeitos para melhorar, mas assim, eu vou trabalhar em cima de cada um para poder melhorar. E você automaticamente melhora. É um curso natural, velho. Entende? Então as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Com a direção certa, com o direcionamento certo, com a consistência do treinamento, não movido pela motivação. E faça. É o que eu falo sempre nos meus vídeos. Movimentos. Cara, querendo ou não, faz bem feito, faz mal feito, mas faça. Entendeu? Ali você cria o hábito de fazer. Entende? Por que o pessoal do triatlo começou no ciclismo? É a mesma coisa. Muitos começaram no ciclismo, na corrida. Aí eles, evoluíram muito e falou, quer alguma coisa melhor. Aí evolui pro triatletismo, né? Então, o pessoal vira triatleta. É uma evolução gradual. Eles buscarem a performance, a melhora, tanto pessoal no esporte, entendeu? É uma busca constante de evolução. Entende? É uma coisa que as pessoas têm que ter. E eu rebato muito isso, entende? Tipo assim, é o que a gente atravessa hoje com o pessoal do emagrecimento. Eles não querem emagrecer, eles querem ser emagrecidos. É diferente. Doutor, me passa aí uma canetinha da vida para emagrecer. Mas por quê, cara? Tipo assim, vamos tentar fazer uma dieta, uma atividade física, entende? É muito imediatista, né? Todo tempo. É que eu não falei, eles querem resultado para ontem, entende? Porque eles não querem pagar o preço, entendeu? E só quem está disposto a pagar o preço é que obtém os melhores resultados. Exato. Não tem jeito. Certo. Nossa, que bate-papo top, hein? Tá aí a receita pra galera começar e ter a conscientização de buscar um profissional com bastante qualidade. Queria agradecer bastante aí pelo teu conhecimento, você trazer tantas dicas também pra galera. Já deixa teu @ pro pessoal te seguir. No Instagram. Tem 2, né? Tem tanto da clínica, MAPE, né? Que é a Medicina Esportiva Integrativa de Poços de Caldas, @MAPE, né? E @doutor.atosiago, tá? A gente tá lá no Instagram e às vezes o meu sócio me pega muito no meu pé, né? No formato dos meus vídeos, né? Eu faço muito espontâneo. Às vezes eu tô indo treinar, vejo um conteúdo legal e divulgo lá pra galera. Mas a gente tenta trazer essas informações básicas para todo mundo, sabe? Eu acho que numa era de muito blogueirinho, muita fake news, muitas coisas, as pessoas se perdem nesse processo, né? E a gente tenta sempre trazer o que tem de evidência científica, o que é legal, o que não é, o que eles podem estar buscando, né? O que faz sentido para eles treinarem. E sempre isso. Só começa, gente. Não tenha medo de não começar. Entende? Não importa se você é bom, você vai se tornar bom. Depende do quanto de dedicação você vai estar disposto a oferecer, né? Mas vocês vão evoluir, mas só comecem. Isso aí. Galera, obrigado a todo mundo que ficou assistindo. Já curte o vídeo, já começa se inscreve aí no canal do Obaicast e também, né, segue nós lá no Instagram, @Obaicast. Galera, valeu todo mundo aí, forte abraço. Já deixa seu comentário também do que você achou desse episódio, hein? Tchau, tchau. Obrigado, gente.